Deuteronômio capítulo 20. Esse é um capítulo que para muitas pessoas parece que é um tabu, porque é um capítulo que trata única e exclusivamente sobre uma postura de guerra que o povo de Israel deveria ter quando eles fossem confrontados por algum exército e quando eles avançassem contra algum exército ao qual Deus havia ordenado que assim fosse feito. Então começa esse capítulo dizendo exatamente o seguinte: se vocês forem guerrear com um povo que for mais numeroso do que vocês, não tenham medo, porque o Senhor dos Exércitos, aquele que tirou vocês lá do Egito, está com vocês nessa empreitada, né? E é uma parte muito interessante, porque em dado momento, antes de entrar para a guerra, os oficiais devem virar para os soldados e falar o seguinte: tem alguém aqui com medo? Porque esse medo ele contamina. Eu não sei se você já teve a experiência de estudar um pouquinho do comportamento do exército de guerra, mas quando existem muitas pessoas com medo, esse medo vai contaminando outras pessoas a ponto de o exército perder, ainda que ele tenha mais condições de vencer do que, né, de perder. Então é muito interessante, porque aqui vem exatamente isso. Os oficiais falam: tem alguém aqui com medo? Se tiver, já vai embora, para que o povo, né, para que aquele exército não venha desfalecer. E a orientação de Deus também é que quando eles se aproximassem de alguma cidade para poder então executar essa guerra, que em primeiro momento deveria ser feito o quê? Uma proposta de paz. Então o exército de Israel diria o seguinte: olha, nós não queremos a guerra, então vocês se rendam em paz que a gente evita a guerra. E aí, se houvesse essa rendição, ok, poderiam dominar lá, mas aqueles moradores seriam subordinados, seriam sujeitos a servir o exército de Israel, e tudo bem. Porém, se a resposta não fosse uma resposta pacífica, então a orientação aqui de Deus para esse exército é entrar, mas não é apenas entrar, tá? É matar todo mundo. E aí, talvez alguém que leia tudo isso aqui fora de um contexto, sem o devido contexto, obviamente, ele vai pensar o seguinte: poxa, mas Deus está mandando executar esse povo, mas Deus não é um Deus de amor? É que veja bem, pessoal, aqui ainda é a antiga aliança, e o que este povo, ao qual Deus estava entregando na mão de Israel, fazia diante de Deus era abominável. Então, tamanha santidade de Deus e a ofensa deste povo em relação a Deus é que Deus mandava exterminar mesmo. Por quê? Porque estavam ofendendo a Deus e com coisas abomináveis que nós já falamos aqui em diversos outros capítulos. Então, a orientação deste exército era: vocês devem destruir totalmente este povo. Essa terra que esse povo de Israel, que o exército de Israel iria entrar para possuir, uma vez que estivessem dentro da terra, não deveria ter nenhum resquício do passado, absolutamente nada. Então não podia ter uma vida ali para que se perpetuasse aquele povo que estava fazendo essas abominações diante de Deus. Então esta era a orientação claríssima, tá? E é bem interessante que Deus também, ele é tão detalhista nessa questão da guerra, que lá no fim deste capítulo, você percebe que ele diz o seguinte: ó, se vocês estiverem aí numa campanha de guerra, aquelas árvores que dão bons frutos, vocês não precisam derrubar, porque a árvore não é uma pessoa. Deixa lá, porque assim vocês podem se alimentar dos frutos dessa árvore. Porque a orientação de devastação era tão grande, né, nesse sentido: olha, tem que acabar com toda essa terra, que poderia sim ser facilmente compreendida como acabar com tudo, inclusive com as árvores, com tudo aquilo que poderia inclusive ser bom para o exército de Israel. Então a orientação de Deus, ele tinha tanto detalhe para essa ordenança, que ele dizia o seguinte: aquilo que você sabe que não pode ser comido, isso você derruba. Aquilo que pode dar fruto para que vocês se alimentem, isso vocês mantêm, não tem problema. Enfim, por que será que nós temos um capítulo ao longo da história totalmente dedicado à postura de guerra? Porque obviamente é uma das formas que Deus teve de exercer um juízo contra uma nação que era, né, uma nação que não observava Deus, que oferecia sacrifício a outros deuses e era abominável diante de Deus. Então a guerra em si, com as motivações corretas, ela não é um pecado. A guerra é um pecado quando ela quer meramente alimentar egos de governantes, aí é um problema. Mas neste caso aqui que nós estamos tratando, nós estamos falando do povo de Israel, em que eles estavam ali tomando de fato posse da terra a qual Deus havia prometido dar a eles. E aí a questão era o quê? A aliança para com Deus, que deveria ser observada em todos os sentidos da vida dessas pessoas, inclusive da guerra.